E aí galera, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Moacir e hoje estreamos um quadro novo aqui no canal. Esse quadro novo chama-se Ex-Alunos. E como vocês já sabem, a minha formação ela é em Química, sou licenciado em Química. E se um químico já é bom, hoje nós temos dois químicos presentes. Chega pra cá, Lucas. E aí, professor, como é que tá? Tudo jóia? E aí, galera, sou o Lucas Piero, faço faculdade de Química, licenciatura, UEM, e estamos aqui para estrear esse quadro hoje. E aí, curtiu o estúdio aí? Cara, melhor que o do Whindersson, velho. Ah, com certeza. Pô, muito. Pelo menos não é em cima da cama, né? O pessoal bagunçado e tal. O estúdio dele é bom que ele nem arruma a cama e já começa a gravar, Pronto, né? eu acho que tipo assim, ele tá com a cama bonitinha, ele vai lá e desarruma para poder filmar. Porque tem que estar no estilo, sabe? Ah, tem que estar... Você sabe que tem uma teoria que diz que não arrumar a cama é melhor. É porque na bagunça é mais fácil encontrar as coisas. Aí isso dentro da química chama-se entropia. E na biologia a gente iríamos falar aqui da microbiologia, né? Não deixar tudo bagunçado, né? Misturar tudo. Às vezes é isso que ele quer fazer no estúdio, né? Mas então, vamos lá, pessoal. Tá em dúvida em qual câmera aqui? Então, cara, eu tô... Cara, vamos olhar. Tá difícil aqui porque o estúdio aqui hoje tá muito variado de câmeras, cara. É muito, então. Tá lembrando dessa sala? Cara, altos rolês nessa sala. Estudei 2 anos aqui. Tive aulas com você, vários professores passaram comigo por aqui, bem interessante. Então hoje você tá voltando aqui para contar um pouquinho aí da trajetória aí sobre a química pós-escola, né? E aí, quando você descobriu aí que era para essa área que você seguiria mesmo? Então, quando eu tava na escola, eu tinha muito interesse nas áreas das ciências, né? Química, física, biologia. E a que eu mais tinha aptidão era a química. Então eu decidi partir para esse lado. Só que teve um porém que eu pensei que química como químico só, eu não ia conseguir dinheiro para comer. Isso é verdade. É verdade, né? Não, brincando. Mas falando sério. Então, né? Mas tava falando sério mesmo. Aí eu decidi, falei, não, vou fazer engenharia química, porque se tem engenharia, dá dinheiro. Ah, é, segundo a tradição. A tradição, se tem engenharia, dá dinheiro. Beleza, vamos fazer engenharia química. Só que, como todo mundo, dificuldades aparecem e eu não passei no vestibular de engenharia química. Aí, como uma segunda opção, por um período curto de tempo, eu falei assim, vou começar química pra não ficar parado no ano e eu continuo tentando vestibular para engenharia química, ou mesmo eu tento uma transferência de um curso para o outro, que dentro da UEM isso é possível, em alguns casos. Então, beleza, né? Falei, vou começar. Fiz vestibular, passei, comecei o curso. No primeiro vestibular, 2016, vestibular de inverno da UEM, eu fiz. Já tinha 6 meses de aula de química. Só que eu já fiz assim, sabe, meio, será? Aí, beleza, saiu o resultado, não passei. Aí eu falei assim, cheguei pros meus pais e falei, olha, realmente, se eu quero ver química, não é engenharia química que eu tenho que fazer, é química. E eu sempre gostei muito de dar aula, mesmo na época do colégio, eu já sempre fiz monitoria com o pessoal da sala, das suas aulas principalmente. Tô lembrado bem dessa parte. Então, tipo... Tá no sangue. Tá no sangue. Aí meus pais choraram um pouco, né? Pô, vou ter um filho professor. Não, professor? Opa, mas ainda de química. Pior ainda, cara. Mas aceitaram, sabe? Brincadeira, meus pais sempre me apoiaram muito. Tá certo. E aí, ali eu me encontrei. Tô lá, 3º ano de química. Então, só que é um susto, né? Você, pai, você é professor. Professor? Beleza. De química, hã? Eu me lembro, cara. Então, bora então, falando sério, né? Mas você sabe que, tipo, química foi minha segunda graduação. Então, tipo... É porque a gente escolhe errado primeiro, pra depois escolher certo? Na verdade, ou eu poderia pensar assim, quando eu comecei a fazer a faculdade, eu não tinha... Tipo assim, eu comecei já um pouco tarde, eu comecei com 21 anos, e aí eu falei assim, eu vou fazer, tipo, farmácia. Mas eu falei assim,
bom, vou começar por biologia. Daí depois de biologia eu troco pra farmácia, elimino matéria e tal. Daí eu comecei biologia, daí eu falei, cara, tipo, biologia é fera. Dá pra continuar. Não foi uma coisa que eu escolhi assim, falar assim, não, eu escolhi, porque existem muitas pesquisas hoje que falam assim, nem os professores, eles, como dizem assim, nem os professores, eles incentivam que outros alunos sejam professores. Eu, na verdade, eu até incentivo que sejam. Eu, na minha ideia, eu não tinha a ideia de ser, na minha mente, eu não tinha a ideia de ser professor até começar a faculdade. Então eu comecei a faculdade, tipo, não com a ideia de ser professor, falei assim, eu vou começar a faculdade, pesquisas e tal, não exatamente para uma sala de aula. Mas a partir ali daquela primeira semana eu já vi, não, é a aula que eu quero dar mesmo, eu estou no caminho certo. E aí eu fiz biologia, né, e quando eu acabei biologia, comecei a dar aulas, né, primeira matéria que eu peguei, inclusive, foi, sei lá, 2 aulas de biologia e me apareceram tipo 20 de química, né? Falei, caramba, então a química já começa a aparecer ali. Daí foi onde eu fiz química. Então química foi a minha segunda graduação depois de biologia. E ensaiei ali, né, fazer um pouco de física, mas a física ela é um pouco meio puxada para fazer no aula e tal. E atualmente aí eu estou no mestrado de química também e eu acho que dessa área eu sigo adiante. Não, a química sempre é a melhor área para ser seguida. A química é uma área muito ampla, né? Sim. Você tem muitas, você tem diversas aberturas, e a química ela está presente em todo o cotidiano. Nossa, eu sempre falo assim que a química ela já surgiu com a gente, porque a própria origem do universo é química, né? A origem da vida é química, então não tem como escapar da mesma. É porque você pode pensar assim também, tipo, beleza, eu tô fazendo química, mas não é professor que você precisa ser, cara. Tem tanta parte de industrial, de química que precisa, cara, e é muito ampla mesmo, sabe? Tá sempre precisando. É tão ampla que às vezes você encontra um aluno, daí ele fala assim, professor, eu quis fugir da química, mas meu curso tinha química. E aí, tipo assim, não tem como, né? Então, cara, você tá lá, vamos fazer a mesma. Mas não, quais são aí os pontos positivos e negativos da graduação? Cara, tem muita coisa boa mesmo, sabe? A aprendizagem, sabe, muito grande, experiências que eu tenho na faculdade. Eu já tive a oportunidade de dar aula, eu já tive a oportunidade de trabalhar no laboratório, de fazer o projeto, sabe? São áreas que eu nem pensava que eu poderia fazer na graduação e eu já fiz. E eu nem acabei a graduação ainda. E cara, tem muita coisa. Na verdade, quando a gente fala então química, como nós falamos anteriormente, não é exatamente dar aula, né? Você tem aí diversos, eles atuam, né, tanto na indústria farmacêutica, né, de alimentos e também, né, nas pesquisas, análises. E a aula, na verdade, é uma das áreas da química, né? Uma das áreas da química. E geralmente os cursos de exatas, né, como a química, eles têm um afunilamento, né? Como que é esse daí? Então, tipo, você falar a questão dos filtros de galera. Começa bastante. Porque, tipo assim, creio, no exemplo do meu ano, mas tem vários exemplos. O nosso era para ter começado com 44 alunos, já nem começou, porque alguns já nem começaram. Mas beleza, esses nem contam, então. Vamos porque a gente começou nos 38 ali. Já no fim do primeiro ano, essa galera já tava pela metade, mais ou menos. Uns 20, 18 alunos. Hoje, no terceiro ano, são 2 salas, já não tem mais 2 salas, é uma sala só. E essa sala ainda tá tipo de 8 a 10 alunos. E a gente tá no terceiro ano ainda. Eu já vi muitas turmas aí, né, terminar com um aluno, né? Mas tipo, não é que exatamente os outros não vão terminar, é porque você tem tipo algumas matérias que você acaba levando ali uma DP. E aí você não termina aí no tempo normal, né, dos 5 ou 4 anos, né? Eu sempre lembro que tinha um professor que falava assim, né, tipo, no primeiro ano, vamos colocar todas as matérias ali no primeiro ano para ver quem segue mesmo. Eu colocava lá Física 1, Cálculo, GA, Geometria, daí colocava Química Geral, né? Tipo assim, mas caramba, eu tô fazendo Química ou Cálculo? Pô, na verdade o Cálculo, ele tem toda a relação com a Química. Sim. A Química, ela é interdisciplinar. Mas aí quando você chega ali, 18 anos, na primeira graduação, você olha assim, eu tô fazendo só cálculo, eu quero ver a Química, aí tem Química Geral. A Química Geral é fácil, vamos empurrando a Química Geral com a barriga e vamos se preocupar com o cálculo, com a Física. E aí quando chega lá no terceiro bimestre, na hora que você já tá ali sufocado com aquela matéria, daí a Química Geral pega também, né? Daí a hora que você fala, agora vai, ou para no primeiro, ou vai pro segundo, ou desiste, né? Assim, cara, do meu ano, tipo,
teve muitos amigos meus que tiveram que fazer o exame, sabe? Porque deram uma nerdeada no começo, aí pegou no final, e no final pega mesmo, sabe? Porque na química, a química geral, o primeiro semestre dela é muito tipo revisão do ensino médio, para nivelar os conhecimentos. Aí depois, já no segundo semestre, que dá uma pegada maior. E geralmente, né, quando o aluno chega no começo da faculdade, ele acha que vai ser festa, né? Não, tipo, estamos na festa todo dia, né, cara, pô. Passou ali o primeiro semestre, falou, o que vem depois agora? Agora vem as notas, né? Salve-se quem puder. Chore quem não puder, né? Tem muita gente que ainda tem dúvida, inclusive aí quando chega no terceiro ano, o aluno vai fazer a inscrição, né, do vestibular e tal, e ele fica na dúvida da licenciatura e o bacharelado. Qual que é, tipo, resumidamente, qual a diferença de um e o outro? Cara, tipo, um dos pontos principais de divisão do pessoal é que a licenciatura ela é noturna, então para quem trabalha é um ponto a mais. Já o bacharel é integral. A licenciatura são 5 anos, o bacharel são 4. Só que o bacharel é para você seguir para a área da indústria mesmo, sabe? Química bruta. Química dura que eles falam. Química dura, é a área da química dura que eles falam, né? E a licenciatura, você vai trabalhar dando aula e tal. Não que você não possa fazer os dois, porque você, no curso de química da UEM, que eu posso falar da minha experiência, você tem essa disponibilidade de fazer licenciatura, aí após ela, com mais 2 anos, você faz o bacharel. E o contrário, no bacharel, você faz os 4 anos de bacharel, com mais 1 ano você completa a licenciatura. E aí você sai com duas formações, né? Sim, é interessante também destacar que a licenciatura você estuda ali as disciplinas voltadas ali para o ensino, né? O ensino de química. E, obviamente, né, não é porque você parte para o ensino que você também não tem a formação do químico, né? Formação química mesmo, a industrial. Na verdade, a formação ela é única. Você tem aí, além dessa formação, você tem aquela formação voltada para a área do ensino de química, que é uma das partes, digamos assim, uma das formações que são mais importantes. Inclusive no Brasil, você tem poucos professores de química formados em química, né? Não que atuam dando aula de química, porque existe a abertura, né, nas escolas de você dar aula com uma formação que não é exatamente a mesma, né? Então acontece bastante. Mas formados em química, física, matemática, você tem poucos professores no Brasil, então é uma área muito carente, é uma área que necessita de muitas pessoas mesmo, né? Muitos professores ainda. Porque, tipo assim, o governo, o incentivo para dar aula em escolas é baixo. Então, quem está formado em química, em física, procura dar aula nas faculdades que o Brasil é todo o contrário, né? O incentivo devia ser no básico, para todo mundo ter um ensino bom, mas o incentivo é mais no superior, que é onde os professores acabam tendo uma valorização maior. Na verdade, tinha que começar essa valorização aí desde do básico mesmo, que eu falo, do fundamental, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, sabe? Tipo, lá na pedagogia mesmo. E lógico, né? Não é que vá diminuir ou aumentar, mas que ela fosse mantida assim, né? Mantida aí desde até os anos iniciais até o curso superior e assim por diante, né? Aí quais são as perspectivas aí pós-química, pós-UEM, pós-sobreviver? Vender arte na praia? Não, essa não, né? Mas se nada der certo... Se nada der certo, vou vender arte na praia. Eu já tô fazendo alguma coisa, né? Não, mas brincadeira. Não, então, eu penso, se tudo der certo, continuar no mestrado aí, ou então tentar puxar um bacharel, sair com as duas, mas isso fica mais pro final mesmo, pra hora que estiver chegando a hora, como todo bom brasileiro, tudo pra última hora. Né? Tipo, tem prova hoje à noite, claro, ainda tem alguns minutos. Tipo, eu moro em outra cidade, eu chego 20 minutos antes da aula, dá tempo, dá uma olhada no caderno. Geralmente isso aí na faculdade não rola. Você pode pegar aí muitos dias aí com antecedência, porque se deixar... Se você pega, por exemplo, uma prova de cálculo, o conteúdo que você tem pra ver, você não vê ele em uma semana, cara. Tipo assim, se for pra ver ele bem
detalhadamente, você não vê em uma semana. Inclusive ontem eu estava lendo no Facebook, daí falava assim, primeira lei do aluno, né? Tipo, fazendo uma relação com a primeira lei de Newton. Diz que a matéria ela tende a ficar-se acumulada até que uma força, né, que seja chamada de prova, faça com que ela saia do repouso. Né? Então, é mais ou menos isso, né? Sim. Mas vamos lá, falando sério. E aí, de forma geral, né, você passou aqui pela escola, Sim. você teve um tempo ali no Branca da Mota, né? Então Sim. você passou por algumas escolas de Sim. Maringá, de alguns projetos. E No Branca, no caso, aqui eu passei estudando, no Branca Uhum. eu passei alguns meses ajudando a professora a dar aula, auxiliando. então você tem uma ideia de como é essa química da escola e na sua concepção, o que você acha que ela deveria melhorar, né? Cara, um dos principais problemas assim da química é que ele é um conteúdo muito denso, é muita matéria. Não tô dizendo que as outras não são, mas é um conteúdo denso e alguns professores mais tradicionais acabam só despejando mesmo o conteúdo no quadro lá e tá, ó, é isso aqui, galera. E desse jeito, cara, você não ensina química pra ninguém. Pelo menos é a minha visão. Você tem que ter umas aulas mais dinâmicas, botar experimentos no meio, mesmo que a estrutura não seja a melhor possível, mas Você tem que se trabalhar com o que você tem, o que né? você com a tem, realidade mesmo. claro. E tentar sempre interagir o máximo com o aluno dentro de sala de aula, sabe? Não deixar aquela aula só expositiva, que o professor fala e o aluno escuta. Que eu me lembro muito que você fazia muito isso com a gente. Costumo fazer. Sempre tentando chamar a atenção daquele que estava mais distraído com uma pergunta sobre o conteúdo. Fui chamado a atenção algumas vezes, gente, confesso. Mas sempre que você pergunta pro aluno, ele parece que ele olha pros lados assim, tipo assim, ou Alguém me passa a resposta, pelo amor de Deus! ou alguém assim, eu não posso fazer contato visual, né? Mas é assim, tipo, lógico, né? A química mesmo, a gente sabe que a química, que chama-se química dura, né? Ela vem de uma visão até tradicional e a gente sabe que para essa nova perspectiva, para esse novo perfil de aluno, a gente não pode ter uma escola aí do século, um século antes, o professor estar num século à frente da escola e o aluno estar um século à frente do professor, então você não pode ter essa diferença, então você tem que tentar interagir o máximo ali para você conseguir aí uma boa aprendizagem, né? E, obviamente, novos químicos e novos professores, né? Sim, claro. Porque se existe uma profissão que hoje nós sabemos que ela é eterna, é de professor, né? Então sempre você vai ter um professor ali para te orientar. Todo mundo passou por um professor Todo na mundo vida, passou né, por um cara? professor, né? O médico, o engenheiro, Sim. o outro professor, né? Então todos eles. Tudo bem que eles ganham mais que a gente, mas isso aí é... Mas dizem que o dinheiro não é importante. Não, o importante é a felicidade. Só um pouquinho é importante, né? Tem um pouquinho. Mas vamos lá então. E qual recado aí você deixa para os alunos que estão lá no terceiro ano, primeiro ano, né? Vamos pegar assim, por exemplo. Mas, né, primeiro ano... Você sabe que existe como vamos falar assim, né? Está sendo estudado uma possível mudança no ensino médio, né? Onde claro. o aluno ele pode escolher a área um pouco mais cedo. Eu particularmente, eu acho que no terceiro ano, na maioria das vezes, o aluno ainda não sabe o que vai seguir. E eu acho que antes disso, saberia muito menos. Cara, né? a grande maioria dos alunos chega no terceiro ano sem a menor ideia do que quer fazer. Aí você vai escolher isso do primeiro ano, pensando em que você vai perder uma parte do conhecimento que você deveria estar ganhando ali no ensino médio. Porque, por mais que você não goste, por exemplo, beleza, eu sou de humanas, eu não gosto das áreas das ciências, mas você estudar ela te dá um raciocínio lógico. E outra coisa, te ajuda a ver que não é aquilo que você quer fazer. Beleza, eu não gostava de química, de física, beleza, eu vou fazer história. Porque você tem que ter mostrar para o aluno o que ele tem. E aí também vale, né, que a gente ter a noção de que você como professor vai ver também que às vezes o aluno ele fala, eu sou de humanas ou eu sou de exatas, então eu não gosto das matérias de humanas, não vou fazer isso na vida. Não, na verdade, não existe a mais importante ou a menos importante, jamais. porque todas elas constituem um único conhecimento, que é o conhecimento do sujeito. Então, quando a gente pega, por exemplo, a química é uma matéria exata.
Pô, mas você tem muito de humanas nela. Sim, você muito. pega, por exemplo, a química começou lá com os primeiros filósofos, né? Os Sim. filósofos. Então você vê a grandeza aí Tales, dessas áreas. Eram filósofos, Sim. né? Então, assim, ela tá bem dentro aí do que nós chamamos de interdisciplinaridade. Então, de certa forma, aquele que fala assim hoje, eu sou de humanas, sou de exatos, biológicas é como se fosse uma briga, né? Ele assiste. Ele fica assistindo exatas, brigando com humanas e biológicas, fica olhando. Não, mas todas essas áreas são importantes. Sim, claro, interligadas. Interligadas, não tem como você separar uma da outra. E, de certa forma, isso para o aluno também, ele tem que ter em mente isso muito claro, que se ele tem, tipo, 20 matérias, as 20 matérias vão contribuir em alguma coisa para a sua formação. E mesmo terminando a faculdade ou começando a faculdade de novo, né? Não quer dizer exatamente que ele vai seguir na mesma, né? Sim. Ele tem a opção de trocar. É porque, tipo assim, você sai do ensino médio com 17, 18 anos, cara, você é muito novo. Eu tenho gente começando a faculdade comigo com 28, 30 anos. Então, se você chegou no terceiro ano, você não sabe ainda o que você quer fazer, mas você tem, tipo assim, talvez eu me dê bem com isso. Tenta. Vai lá, cara, porque não é desmérito você fazer um ano do curso, um semestre, pra ver se é aquilo que você quer, se é aquilo que te deixa. Porque pra você, o trabalho bem feito é feito quando você tá fazendo o que você gosta. Realmente. Então, você vai começar uma faculdade, aí beleza, não gostei. Eu vou continuar só porque eu já comecei, que eu paguei, às vezes, se eu tô numa particular um ano. Cara, não, cara, você vai ser feliz pro resto da sua vida. Realmente, você tem que fazer o que gosta. Você tem afinidade por uma área, você segue para aquela área, né? E depois, né? Se você vê, não, eu acho que eu gostava, mas eu não gostava tanto. Tipo, mas então vamos trocar. Acontece. Pode acontecer, lógico que pode. Mas aí, galera, se a gente está falando de química, então bora fazer uma prática. Partiu. Né? O que você trouxe aí pra gente? Fazer o Varinha Mágica hoje? Varinha Mágica, esse nome mesmo, né? Esse é o nome, galera. Vamos lá então. Então acompanha a gente aqui no nosso outro estúdio. No nosso outro estúdio, que a gente tem vários estúdios aqui hoje. É tipo a Globo, tá ligado? Estúdio 7. Aqui hoje a gente tem um espaço enorme, muitas maravilhoso. câmeras, mas o importante é trazer informação para essa galera e que essa galera tenha a consciência de escolher a profissão certa, né? Bem, tem alguma, digamos assim, medida de segurança para fazer esse experimento? Então, como todo experimento de química, né, é sempre recomendado usar jaleco, usar um óculos de proteção, luvas, mas como a gente está tratando assim de dois químicos realizando o processo, hoje a gente vai ter que fazer assim meio que no improviso? Sem algumas coisas, mas sempre procure usar, cara, porque é muito importante. Pode cair alguma coisa, machuca. Na verdade não é um experimento para se fazer em casa, né? Você tem que fazer sob a supervisão, né, de alguém responsável. Provavelmente um professor, um químico que esteja auxiliando isso. Hoje eu tenho meu professor aqui. Opa! Então vamos lá então, essa reação é uma reação que envolve calor, né, pelo jeito, né? Sim, então. A galera tem o mito de que tudo na química explode, né? Pum, não é bem assim. Olha lá, eu vou fazer química, o que eu vou explodir? Né? Ou então que líquidozinho que eu vou misturar, é só isso. É assim, né? 5 anos fazendo química para ouvir. Você sabe fazer bomba? Né? Acontece. E a gente tem dois tipos de reação, sendo exotérmica e endotérmica. Essa aqui em específico vai ser uma reação exotérmica, ou seja, ela libera calor. E é isso aí, galera. Vamos lá então, né? Bora então? Beleza, galera? Então, a gente vai precisar de ácido sulfúrico, que é isso que vocês estão vendo. Um pouco de permanganato de potássio. E um pouco de álcool de posto normal, etanol normal. Tranquilinho o experimento. Tranquilinho, né? De forma alguma fazer em casa, né? De forma alguma. Então tá, vou te auxiliar aqui, eu vou jogar o ácido. E vamos então usar aí a varinha do Harry Potter, né? Então, tá lá, ó. Já tá lá, um pouquinho de ácido. E... Uhul! Essa é a explosão? Da hora, né? Maneiro. Só um pouquinho da química pra vocês, galera. Então é uma reação exotérmica, né? Uma reação que libera bastante Claramente calor. libera muito calor. De certa forma ela vai queimar ali, até usar ali todos os constituintes, né? Os propagadores do fogo.
E é isso daí, né, pessoal? Então, quando o cara fala assim, eu quero entrar em química porque eu quero explodir alguma coisa. Não vai. Não vai. Mas de vez em quando tem alguma reação legal. De vez em quando a gente faz alguma coisa assim. Só de metálico. Mas beleza, então. Pô, você sabe que esse experimento que você fez, né? Você lembra de uma feira de ciência que a gente fez, das garrafinhas e tal? Sim. De um trabalho enorme. Trabalho, né? Então, e naquele ano eu lembro que a gente fez esse experimento também, né? Mas algo fugiu do controle, né? Só um pouquinho. Assim, né? Saiu ali um desvio padrão, né? Desvio padrão, lógico. Assim, vamos assim, né? Não mistura com água, não mistura com água, não mistura. Mas se misturar com água, o que acontece? Acontece bom. Normal, né? Teve aluno que queimou um pedaço da camisa e tal, mas assim, coisas que acontecem no laboratório, Sim, né? Nada demais, né? Tudo ok, né? Terça-feira. É uma terça-feira comum do nosso dia a dia, né? Pô, mas tem uma coisa que eu não perguntei pra você. Diga. Não sabe o que é? Não sei. E a série, estão em dia? Nossa, cara, sem condição manter faculdade, trabalho, vida social e assistir série, não tem como, não dá. É, realmente, né? Uma série, mas depois a gente pega as férias e... Não, nas férias a gente faz um intensivão lá, maratona. Ultra, mega, super intensivo pra colocar tudo em dia. Tudo em dia aí. É igual o final de semana, né? Você deu aula até sexta-feira à noite, chegou sábado e domingo, aí segunda-feira você volta, né? Você deu prova na sexta, volta segunda, o professor corrigiu a prova. Falei, não deu tempo, né? Mas é a série. A série tá em dia. Tem que colocar em dia, né? Mais algum recado pro pessoal? Cara, só uma coisa, tipo, muita gente às vezes tem medo de tentar o vestibular para as federais ou estaduais, achando que a concorrência é muito alta, e nem sempre é assim. Então, como primeira opção, sempre tenham em mente as federais e as estaduais, cara, porque alguns cursos, outros são muito concorridos sim, mas alguns cursos a concorrência é baixa e vale a pena, cara. A faculdade é sensacional, além de você não ter o custo, é uma experiência, tem o marketing social ali muito grande, você conhece pessoas já pro futuro, é outra vivência. Então, sempre tentem o vestibular, que é algo indispensável. E o Enem também, né? O Enem também, claro. Começa... porque o Enem, às vezes o pessoal fala, eu vou fazer o Enem porque o Enem não pega pelo Enem. Mas tem as federais, gente. Tenho amigos que estão lá na UTF. E você, pra gente que mora assim, tipo, na cidade grande, tipo, mora em Atalaia. Atalaia é uma cidade grande, né? Então, tipo assim, né? Pra gente que mora assim, nas cidades maiores, tipo Atalaia, geralmente, é normal mesmo, a maioria dos alunos, eles visam a Universidade Estadual de Maringá. Sim. Bom, mas você tem muitas faculdades boas, né? Você tem aí tanto a UTF no campus de Paranavaí, Campo Mourão, Londrina, Apucarana, você tem a UEL, né? Você tem muitas faculdades aí estaduais e federais que são boas, né? E a UEM, lógico, né? Sim. Uma das melhores aí do Brasil, da América Latina. Tanto a química, né? A química é. A pós-graduação da química na UEM agora subiu para conceito 6, tá então, top. A pesquisa, na verdade, da UEM ela é forte. Sim. Então, é uma faculdade mesmo, uma universidade que compensa você fazer um esforço aí para entrar, que é recompensado, né? É um esforço merecido. Sim. Não é isso aí? Bem, então, pessoal, estreamos esse quadro aqui hoje, né? Ainda estamos na fase do teste do nome, né? Beta teste. Caramba, como review, né? Como é que vai ser esse nome? Aí, os alunos, vamos melhorar ainda esse nome. Para as próximas semanas nós já temos aí, né, outros ex-alunos que vão vir aqui, né, comentar um pouquinho aí com vocês também, de forma a tentar aí contribuir também que você tenha um maior respaldo daquela ideia que você tem de formação, né? Você está lá no seu terceiro ano e fala, eu precisava de uma opinião de alguém que já está na faculdade, de alguém que está terminando, de alguém que terminou, né? É legal, né, contribuir com a galera isso daí. E na próxima semana, então, nós já temos aí, né, agendado com outros ex-alunos, nós temos aí advogados, arquitetos, engenheiros, agrônomos, né, temos os professores de química, física, biologia, matemática, ou seja, né, nesses 10 anos, né, que eu estou aqui na escola, né, tem muita gente que saiu. Vamos passar mais 10 e mais 10 e mais 10, né, porque é uma coisa legal, eu gosto de fazer, na verdade, você vai gostar também. Sim. Você vai ver que a escola é o centro de formação de toda a sociedade, né, todo sujeito que está na sociedade passou pela escola. Então, pessoal, se você quiser aí ficar sempre bem informado, né, siga as redes sociais, inscreva-se no canal e não perca nenhuma atualização. Valeu, Falou, irmão. obrigado pelo Até a convite. próxima. Até mais. Se vê. Tchau, tchau.